Pessoal, então vamos continuar aqui, tá? A nossa correção. Nós fizemos a correção, né? Terminamos aqui, concluímos a nossa DRE projetada. Agora nós vamos elaborar o nosso balanço patrimonial projetado, tá? Então, no próprio exercício, eu já dei para vocês os saldos iniciais, né, do nosso balanço. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós precisamos, a primeira coisa é analisar, né, verificar todas as informações que eu dei para vocês, né, logo abaixo, né, na instrução do exercício, falando, né, o que houve no período. Então, o que eu sugiro para vocês? Vocês podem seguir a sequência, né, de cada uma das letras, tá? Ou vocês podem, como eu já falei no exercício anterior que nós fizemos, como nós vamos precisar fazer o nosso fluxo de caixa, o nosso fluxo de caixa vai ser, entre aspas, tá, pessoal? A nossa prova dos 9 para saber se o nosso balanço patrimonial, se ele está correto ou não. Por quê? Nós fazemos a conciliação, né, do nosso montante apurado aqui pela diferença, né, no método da diferença do nosso saldo aqui de caixa e banco, que seria a nossa disponibilidade, pelo valor total que a gente vai encontrar de líquido de caixa, tá? Então, o que eu sugiro? Vocês começarem a fazer essa projeção do seu balanço, né? Eu sempre faço assim. Aí, se vocês tiverem uma outra metodologia que seja mais fácil, vocês podem aplicar, tá? Mas eu vou explicar como eu faço. Eu prefiro começar a fazer ela sempre pelo meu passivo e sempre aqui pelo meu patrimônio líquido. Então, eu faço patrimônio líquido, depois eu faço exigível a longo prazo, fecho o meu passivo circulante, faço todas essas contas aí, para eu fazer o meu fechamento do meu passivo. Depois eu vou fazendo a mesma coisa com o meu ativo, sempre das últimas contas até a primeira, que seria o caixa e o banco, que é o que a gente vai apurar pela diferença, tá? Então, vamos começar aqui pelo meu passivo, né? Meu passivo e meu patrimônio líquido. Para esse exercício, eu dei informação aí para vocês sobre a nossa conta de reserva legal, né? O que nós falamos lá na nossa instrução? Eu disse aqui para vocês que, deixa eu achar aqui qual foi. Na letra F das instruções, eu disse para vocês aí que 2% do lucro líquido foi destinado à reserva legal, tá? Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Eu já encontrei o valor do meu lucro líquido, que foi 58 milhões, tá? Aqui, logo da nossa DRE. Então, 2% desse lucro apurado foi para a reserva legal. Então, eu pego aqui, né? Encontro esses 2% da reserva legal, tá bom? Aqui eu coloquei uma memóriazinha de cálculo aqui, né? Já calculei esses 2% em cima aqui do nosso lucro líquido. Então, eu tive um aumento da minha reserva legal de 1.177.000. Então, para eu chegar aqui no meu saldo projetado, o que eu preciso fazer? Eu vou considerar o meu saldo inicial do meu balanço inicial, que foram 2.400.000, mais o montante que cresceu aqui na nossa conta de reserva legal durante o período, que foi esses 2% em cima do lucro líquido. Então, eu fecho o valor da minha conta de reserva legal na ordem de 3.577.000, ok? Então, os 2% aqui em cima do lucro, mais meu saldo inicial. Aí eu tenho aqui também o quê? O meu lucros acumulados, né? O que eu disse sobre os lucros acumulados? Lá também na instrução do exercício, eu disse para vocês que houve distribuição de 5 milhões de dividendos. Da onde que a gente distribui dividendos? Da nossa conta de lucros acumulados, né? Quando a gente distribui, a gente tira de lucros acumulados
ou paga diretamente, né, via banco ou caixa, ou a gente faz o provisionamento, né, de dividendos a pagar para pagar no próximo mês ou daqui 2 meses, de acordo com o que foi determinado ali na Assembleia Geral ali dos sócios. Então, no nosso exemplo aqui, nosso exercício, houve uma distribuição de 5 milhões. Então, qual a conta que eu preciso fazer? Eu tinha 1 milhão aqui, né, de lucros acumulados inicialmente. Eu tive aqui 58 milhões de lucro apurado. Só que desses 58 milhões, 2% foi destinado para a reserva legal, certo? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou considerar o meu saldo inicial de 1 milhão, tá? Vou considerar o meu lucro líquido no total, que foi esses 58 milhões, e vou diminuir o quê? O montante que eu constituí de reserva legal, que foi 1.177.000, menos os 5 milhões que eu distribuí no período, tá? Então, eu chego aqui no valor total de lucros acumulados na ordem de 53.711.000, que é justamente isso, meu saldo inicial, mais meu lucro apurado no período, menos o que saiu do meu lucro para a reserva legal, menos o montante total que eu distribuí no período, ok? Deu para poder compreender aqui, pessoal, como que a gente chegou aqui no montante total do lucro? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá muito baixinho o microfone de vocês. Eu praticamente não tô ouvindo, tá? Então vocês só me dão um retorno aqui, porque de repente vocês não estão me ouvindo, tá? Se parar qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. E logo depois, então, a gente já apurou o saldo da nossa conta de reserva legal e de lucro acumulado. Agora, qual outra conta que eu tenho dentro do meu patrimônio líquido? A minha conta de capital social, tá? Então, qual outra informação que eu dei aí para vocês no exercício? Que houve um aumento de capital social na ordem de 6 milhões durante o período. Então, o que eu preciso fazer? Aumentar esses 6 milhões aqui no meu montante de capital social, que no início do período era 6, mais 6 milhões que houve de aporte, eu fiquei com um saldo total de 16 milhões. Tudo bem? Então, aqui eu já fecho o meu patrimônio líquido. Se eu fechei meu patrimônio líquido aqui, né, eu já tenho o meu total aqui de quanto que passou a valer o meu patrimônio líquido. Então, para 2020, o meu patrimônio líquido ficou na ordem de 73.289.446. Beleza, fechei o meu patrimônio líquido, vou calcular o que eu tenho de exigível a longo prazo. No exigível a longo prazo, nós só temos aqui as informações dos empréstimos, né? Então, vamos ver quais foram as instruções sobre os empréstimos. Lá no exercício fala que foi pago o montante de 7.500.000 durante o período, tá? Isso de empréstimo. Diz aí também, né, na letra B e na letra C, que 70% dos juros que foram gerados durante o ano, né, 70% durante aliás, né, o montante de juros gerados durante o ano, 70% deles foram pagos. E 30% deles não foram pagos, estão lá fazendo parte também do saldo final, né, de empréstimos a pagar. E que a taxa praticada durante o ano foi de 6% ao ano. Então, olha só, eu fiz uma memóriazinha de cálculo aqui. Então, qual a quantidade que foi pago? 7.500, tá? E aí, o que eu vou precisar fazer aqui? Calcular qual que é o meu juros. Eu trouxe aqui também, eu trouxe aqui para baixo. Eu tenho uma taxa de 6% sobre o empréstimo, né? Que eu vou aplicar em cima do montante, né, pessoal? Meu montante não é 8.700.000, aqui 8.070.000. Então, eu pego
8.070.000 vezes 6%. Então, a minha quantidade de despesa financeira aqui de juros, né, foi na ordem de 484.200, né? Inclusive, esse montante aqui, olha, ele está somado, esse montante aqui dos juros com empréstimo, mais essas despesas financeiras aqui, olha, lá na nossa DRE, voltando ali um pouquinho, né? Mais esse montante aqui que eu tive de despesa financeira aqui, tá? Então, eu chego nesse montante aqui total de juros praticados durante o ano. Então, eu te dei a informação que 70% desses juros foram pagos e 30% não foi pago. Fiz o cálculo separadamente aqui, do que é 70% do montante do empréstimo e os 30% aqui, tá? Então, qual que vai ser o meu saldo de empréstimo a pagar? Ou seja, do meu montante aqui do meu longo prazo. É o meu saldo inicial aqui de 8.070.000, menos o montante de empréstimo que eu paguei no ano, que foi 7.500, que eu já informei inicialmente, mais o meu montante de juros a pagar que eu não paguei durante o ano, que foi esses 30% aqui, tá? Então, eu chego no valor total de 715.260. Então, repetindo o cálculo que eu fiz, é o meu saldo inicial, menos o valor total pago, né, no período 7.500.000, mais os juros que ficou a pagar, que são os 30% que eu não paguei de juros. Beleza? Fechamos aqui o nosso exigível a longo prazo. Agora, nós vamos precisar fazer o cálculo de tudo aquilo que eu estou projetando para o meu passivo circulante. Então, vamos lá. Eu tinha equipamentos a pagar no início do período? Não. Mas eu dei uma instrução aí para vocês que durante o ano, né, lá na letra J, para quem está aí com o exercício aberto, né, eu informei para vocês que houve compra de equipamentos no valor de 5 milhões. Desses 5 milhões, 50% foi pago à vista e 50% foi pago a prazo. Então, se eu comprei equipamentos de 5 milhões, metade dele foi pago à vista e metade foi a prazo, então eu tenho 2.500.000 de empréstimo a pagar, ok? Que é exatamente 50% que ficou para pagar posteriormente. Logo depois, qual a informação que eu tenho aqui dos nossos impostos sobre lucro? O que eu falo aí nas instruções sobre os impostos sobre o lucro? Que 80% do saldo total de imposto sobre o lucro, eles foram pagos no período. E esse saldo total é o saldo anterior mais o saldo de impostos, né, apurados aí no período. Então, o que eu preciso? Qual conta que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou somar o meu saldo inicial, né, do meu lucro aqui, tá? Mais o valor total do nosso imposto aqui, nosso imposto sobre o lucro do período foi 17.580.590,34. Mais o meu saldo anterior, que eu tinha aqui, olha, de 250.000, né? Eu chego aqui na ordem de 17.840. Tá? Que é a soma dos meus dois saldos, o imposto apurado no ano, mais o meu imposto que eu tinha pagado. E eu disse que 80%, né, desse imposto todo foi pago. Então, eu calculo aqui qual foi os 80%. Se eu pego os 17.590 mais os 250 aí, né, eu chego nesse montante de 17.840. Então, aqui eu simplesmente faço uma multiplicação aqui. O que equivale a 80% desse total aqui de 17 milhões? 14.272 e 283. Esse foi o montante que eu paguei, tá? Aqui para eu poder encontrar o que eu paguei aqui de imposto. Então, eu vou fazer o quê? Dos 17 aqui, 840 menos 14.272 é o meu saldo que vai ficar de imposto a pagar
nesse período, ok? Então, é esse 17 aqui, menos os 14. Tudo bem aqui, pessoal, nessa questão do imposto? Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Pessoal, agora é a hora da gente tirar as dúvidas, se não ficou claro, porque depois vocês vão ter dificuldade na prova. Ficou claro aqui? Fazer essa matéria de novo ano que vem. Oi? Vamos ter que estudar com calma de novo, toda a sua planilha. É muito rápido. Beleza. Beleza, realmente tem que estudar. Mas agora que eu estou explicando aqui, da onde que eu cheguei nesse valor que de imposto sobre lucro a pagar, deu para entender qual foi o raciocínio aqui que foi feito? Sim, 80% foi pago, você diminuiu os 17 milhões, 840 dos 14 milhões. Isso. Que é 80% do valor pago. Então, falta esse valor a pagar. Exatamente, né? Ou aqui a gente poderia também aplicar só 20% aqui em cima dos 17, né? Se eu paguei 80%, 20% ficou sem a pagar, tá? Você pode utilizar esse raciocínio também, beleza? Então, passamos aqui os impostos sobre o lucro. Agora nós vamos aqui para os nossos impostos a recolher. Dos impostos a recolher, eu não dei nenhuma instrução lá no exercício para poder fazer. Ou seja, não houve nenhuma movimentação, né, no período para esse montante aí de impostos a recolher, os demais impostos, né, pessoal? Então, se não tem informação, não houve movimentação no período, você repete aqui no seu balanço patrimonial o saldo, tá? Do saldo inicial. Agora nós temos aqui, né, nossa última conta aqui no nosso passivo, que for a nossa conta de duplicatas a pagar. O que eu falo lá nas instruções das duplicatas a pagar? Vamos lá ver? Eu digo assim, olha, o contas a pagar equivale a 90 dias de compras líquidas de matéria-prima. Então, olha só, o que a gente precisa fazer? O cálculo do giro, né, aqui do nosso duplicatas a pagar, que nós já fizemos isso em vários exercícios. Como que a gente faz isso? Para encontrar qual o giro. Nós pegamos a quantidade de dias no ano, 360, e divide pela quantidade que foi de dias que eu vou pagar. Se são 90 dias, eu vou pegar 360 dividido por 9. Eu chego aqui no montante de 4, né? Ou seja, durante o período, durante 90 dias, nosso contas a pagar, ele gira 4 vezes, tá? Então, 4 vezes em cima da nossa base de compras líquidas, tá? Então, a nossa base, se ela vai ser a compras líquidas, eu já dei para vocês aí no próprio exercício qual foi o montante aí de compras líquidas, não foi? Deixa eu ver aqui qual letra que tá aí para vocês, né? 2% do lucro líquido. Deixa eu ver que letra A, distribuição, aumento de capital, saldo de outros créditos. Os impostos sobre as vendas, aqui, os impostos sobre as compras foram de 120 mil já quitados. Olha só, na letra I, eu dei aí para vocês que os impostos sobre as compras foi de 125 mil, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui para eu poder encontrar qual que são as minhas compras líquidas? Eu já fiz o nosso orçamento de compra de matéria-prima, não já? Aqui atrás, nós não fizemos? Aqui, olha, orçamento de compra de matéria-primas. Qual que vai ser o meu total que eu vou comprar? 182.813. Isso aqui são as minhas compras brutas, tá? Então, eu tenho aqui esse montante de 182 mil e eu informei para vocês quais foram os impostos sobre essas compras, que foram 125 mil. Então, se eu tenho a minha compra bruta menos os impostos que incidiram sobre as compras, eu chego no montante total aqui da minha compra líquida,
tá? Que é de quanto? 182.688. Eu encontrei aqui a minha compra líquida, encontrei a minha base para eu calcular aqui o meu saldo de contas a pagar, que são esses 182 mil. Como que eu chego nesse contas a pagar aqui, nesse saldo? Já que eu vou calcular em cima do giro do contas a pagar. Eu vou pegar a minha base, que é a minha compra líquida, 182.688, e vou dividir por 4, tá? Então, é a minha base dividido pelo meu giro. Eu cheguei aqui no montante de 45.672. Esse é o meu saldo de contas a pagar. Encontrei meu saldo, informa aqui no meu balanço, tá? Então, fechei todo o meu balanço aqui, já tenho todo o meu passivo projetado, que somou um total aqui de 126 milhões, né? 0,94.777. Agora, o que eu posso fazer? Passar para o meu ativo. O que eu preciso fazer aqui no meu ativo? Eu também vou começar da minha conta de baixo até a minha última conta lá no meu disponível. Nós temos aqui o nosso ativo permanente, né? O imobilizado aqui é o equipamento. O que aconteceu no imobilizado? Eu falei lá, né, que nós compramos imobilizado, né, no valor de 5 milhões, inclusive que 50% dele foi pago à vista. Então, eu tinha um saldo inicial aqui de 20 milhões, tá? Eu comprei 5 milhões de equipamentos, né? E aí depois, outra informação que nós temos, a depreciação que houve no período, né? Porque eu preciso encontrar já aqui o meu saldo líquido do meu imobilizado. Da onde que eu encontrei essa depreciação aqui de 10 mil? Lá do nosso orçamento aqui, olha, de custos indiretos, aqui, olha, eu tenho aqui de custos indiretos, depreciação de 8 mil, e tenho aqui na minha despesa administrativa aqui, depreciação 2 mil. Então, 8 mais 2, 10 mil que houve de depreciação aqui no período. Então, eu vou somar o meu saldo inicial de 20 mil, tá? Que eu tinha de equipamento. Comprei mais 5 mil no período e tive 10 mil de depreciação. Então, meu imobilizado líquido projetado é de 24.990. Ok? Ok, pessoal? Aqui? Vocês não quiseram só repetir, manda pelo menos aí no chat aí para mim um joinha que vocês estão entendendo, tá? Se não estiver entendendo também, okay, pode mandar aí para mim no chat também, dúvida e pergunta que a gente vai respondendo aqui, tá? O importante é que vocês participem e que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Lembrando que essa é a nossa penúltima aula antes da prova, tá? Então, aproveitem aí o nosso tempo para a gente poder esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, agora vamos para o nosso ativo circulante, tá? Aí, no ativo circulante, o que eu disse lá no exercício, né? Que o saldo, né, na letra G, fala assim, ó, o saldo de outros créditos a receber é de 100 mil, tá? Sobre o saldo a receber, incidirá um percentual de 5% a título de juros a ser recebida na quitação do saldo. Ou seja, aqui, nesse outros créditos a receber, eu já te dei o valor total dele, que foi 100 mil. Só que em cima desses 100 mil, eu tenho aí um montante para poder receber a título de juros, que é de 5%, ou seja, esses 5 mil aqui, tá? Inclusive, esses 5 mil aqui foi a nossa receita financeira lá na nossa DRE, né? Que são esses 5 mil aqui. Então, eu tenho que informar nossos juros a receber aqui de 5 mil e tenho também que informar o nosso saldo de outros créditos, que foram 100 mil, tá? Então, nessa letra aí, eu já matei 2 contas do nosso ativo circulante. Agora, qual outra conta que nós temos aí? A nossa conta de estoque de materiais, né? Ou seja, nosso estoque de matéria-prima. Como que eu vou encontrar o nosso saldo aí de estoque de matéria-prima? A mesmíssima fórmula que a gente utilizou lá nos nossos orçamentos. Eu tenho um estoque inicial, que foi de 2.510.000, que eu já tenho aqui, né? Eu vou considerar
todas as compras líquidas que eu fiz no período, que nós já encontramos esse montante aqui das compras líquidas para a gente poder calcular o saldo, né, da duplicatas a pagar, menos aquela quantidade que eu consumi durante o período. Então, eu tenho 2.510.000 de saldo inicial, mais as minhas compras líquidas, que foram 182.688, menos o meu consumo, né? Ou seja, tudo aquilo que sai do meu estoque. Da onde que eu tiro esse consumo? Lá do meu orçamento de matéria-prima consumida, né? Aqui, ó, orçamento de consumo de matéria-prima, que foi os 168.200, tá? Se não quiser voltar lá no orçamento, volta na DRE, que na DRE que também você colocou qual que foi o seu consumo de matéria-prima. Tá? Então, o meu saldo final, como que eu calculo? Meu saldo final é meu estoque inicial, mais as minhas compras, menos o meu consumo. Eu tenho um valor total de 16.998 lá do meu estoque de matéria-prima. Ok? Esse também é facinho, mamão com açúcar, né? Nós temos agora, mamão com açúcar, vocês devem estar rindo aí na minha cara, né? Mas é facinho mesmo. Não é difícil, não. É cheio de detalhezinho que a gente tem que fazer. Vocês têm que levar em consideração que nós estamos fazendo uma projeção. Se eu estou fazendo uma projeção, né, ou seja, de um resultado para um ano inteiro de uma empresa, eu tenho que pensar todas as atividades, né, uma por uma. Então, realmente é cheio de detalhezinho aí para a gente poder trabalhar nessa projeção aí. Então, voltando aqui, nosso próximo saldo que eu preciso projetar é da nossa duplicatas a receber. Lá no exercício, eu disse para vocês também, né, que o nosso saldo aí de contas a receber equivale a 15 dias da venda. Então, o que eu vou precisar fazer? Calcular o giro também do nosso contas a receber aqui, né? Que é a minha base, são as minhas vendas brutas. Então, eu já posso pegar esse valor aqui da nossa DRE, né, das nossas vendas brutas. Qual que é a quantidade do meu giro? Meu giro é de 15 dias, então eu pego 360 dividido por 15, eu vou encontrar 24. Então, 283.400 dividido por 24, eu tenho um saldo aqui a receber de 11.808.333,33 centavos, tá? Aí vocês podem ocultar aí os centavos, tá? E coloca aqui de novo no seu balanço projetado. Além aí da duplicatas RCB, eu dei aí para vocês o quê? A nossa aplicação financeira, né? Que não teve nenhuma movimentação no ano anterior, mas as instruções, eu disse aí para vocês, né, que houve uma constituição, né, de aplicação financeira. Deixa eu ver aqui em qual dessas das letras que estão aí para eu poder falar aí para vocês. Contas a receber, compra de pagamentos, impostos. Aqui o lucro, aumento de capital, distribuição. Deixa eu ver aqui. Distribuição, aumento de capital, 2% destinado à reserva legal. Ah, tá. Eu dei aqui na letra N, né, que o saldo final da aplicação financeira é de 2.491. Ou seja, eu já dei para você qual que é o montante final da conta aí de aplicação financeira, tá? Então, sobrou, no final, para a gente fechar o nosso balanço, o nosso saldo de caixa e banco. E como que a gente faz a apuração do nosso caixa e banco? Pela diferença, né? O total do seu passivo menos esse total aí do seu ativo, desconsiderando o caixa e o banco, né? Que a gente vai encontrar por essa diferença, né? Dessa soma aí de ativo e passivo. Então, nosso caixa aí somou um montante de 72.193.433, ok? Aí agora, o que nós precisamos fazer? O nosso fluxo de caixa, né? Nosso fluxo de caixa, nós vamos informar todos os valores que entraram, né, em dinheiro aí na empresa. Então,
quanto que a gente entrou de vendas, né, de cliente, quanto que entrou realmente de dinheiro. Como que eu vou encontrar esse montante? Eu vou pegar aqui o meu saldo inicial de duplicatas a receber, tá? Vou somar com a minha vendas que eu fiz durante o período, menos o meu saldo final projetado. Então, eu chego aqui no produto de 271.741.667, ou seja, esse dinheiro entrou no meu caixa. Então, eu preciso entrar aqui no meu fluxo de caixa. Eu tenho aqui também esses outros recebimentos operacionais. O que são esses outros recebimentos operacionais? É esse montante aqui, né, dos outros créditos a receber. Eu tinha um montante inicial de 3 milhões e o meu montante final foi de 100 mil. Então, quer dizer que o meu saldo inicial menos o meu saldo final é o tanto que entrou no meu caixa, tá? Então, é esses 2 milhões aqui, 900. Aí agora eu não tive mais nenhuma informação, né, pelo menos da parte das atividades operacionais, de valores que entraram no meu caixa. Então, agora eu vou apurar todas as saídas que houveram de caixas nas minhas atividades operacionais. Então, eu começo aqui pelo meu pagamento de fornecedor. Como que eu sei a quantidade que eu paguei de fornecedor? Pessoal, é mais ou menos aquela minha mesma conta aqui, né? Eu pego aqui o meu saldo inicial que eu tenho de duplicatas a pagar, tá? Mais aqui o meu saldo aqui de empréstimos, né? Que eu vou pagar, certo? Menos o meu estoque final. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na minha formulinha aqui, que vai ficar mais fácil para vocês poderem entender. Eu tenho aqui o meu também, né, pessoal? O quilo que eu comprei de compras líquidas no período, todas as compras que eu comprei, já líquidas de impostos. Mais o meu saldo que eu tinha aqui inicial, tá? Menos o meu saldo aqui final, beleza? Mais aqui aquilo que ficou para eu poder pagar da minha compra de equipamentos, tá? Poderia ter somado aqui ou poderia ter somado esse aqui. Então, foi tudo aquilo que eu paguei de fornecedor durante o meu exercício aqui, tá? Outra coisa que eu preciso considerar nas minhas atividades operacionais, a quantidade que eu paguei de despesa administrativa. Lá no nosso orçamento aqui, olha, de despesa administrativa, eu falei para vocês que o montante pago foi de 110 mil. Então, eu considero aqui também tudo aquilo que eu paguei de despesa com matéria-prima. Tem que considerar também que tudo que eu paguei de impostos sobre o lucro. Dos impostos sobre o lucro, já que eu paguei 80%, eu já sei aqui que eu paguei os 14 milhões que nós também já fizemos aí da nossa memória de cálculo. Tem que considerar aqui também que eu já paguei todos os meus custos de mão de obra direta e indireto, né? E o meu imposto sobre as compras. Da onde que eu tirei esses valores aqui? O mão de obra indireta é de dentro do meu próprio orçamento de mão de obra indireta, ou aqui da DRE, que vocês vão ver aqui também, e o mesmo custo aqui indiretos, tá? E os impostos sobre as compras lá de dentro da própria instrução que está lá na letra I, que diz assim, os impostos sobre as compras foi de 125 mil já quitados, ou seja, se já foi quitado, houve o pagamento, por isso que eu preciso encontrar ele aqui, tá? Então, eu encontro o meu saldo final operacional aqui, ou seja, todos os meus recebimentos operacionais menos os pagamentos que eu tive operacional também, ou seja, tudo aquilo que está ligado efetivamente à minha atividade ali de todos os dias. Aí agora, o que eu preciso considerar? As minhas atividades de investimento, ou seja, tudo aquilo que entrou e saiu de recursos oriundos de investimentos na empresa. Então, eu tive um aumento de capital de 6 milhões, que também está lá nas instruções. Eu tive uma distribuição de 5 milhões de dividendos, que também está lá
nas instruções, e eu tive também um pagamento de 2.500.000 que foram a compra dos meus equipamentos, né? Que foram 5 milhões, sendo que 50% foi pago à vista e os outros 50% ficou lá de saldo a pagar. Então, eu tenho 6 milhões que entrou, menos 5 milhões que saiu, menos 2.500.000 também que saiu. Então, na minha atividade aqui de investimento, né, ela ficou menos 1.500.000. Da mesma forma, o que eu vou precisar fazer? Calcular o valor total da minha atividade de investimento. Vou pegar, né, tudo aquilo que entrou de recursos da minha atividade de financiamento, menos aquilo que eu gerei de despesa, ou seja, que saiu do meu caixa de atividade de financiamento. Então, o que eu tive aqui? Eu paguei de juros 338.940. Da onde que eu tirei esse montante aqui? 70% dos juros pagos sobre o empréstimo. A gente também já fez o cálculo lá para poder fazer o nosso balanço, tá? Então, além desses juros do empréstimo, eu paguei empréstimo mesmo líquido de 7.500.000, que eu também já dei essa informação lá inicialmente. E eu tive aqui, né, um recurso que entrou para minha atividade de financiamento, que foram as minhas aplicações financeiras, que eu constituí, ou seja, entrou ali na minha conta bancária 2.491.000 que eu investi, né, na minha aplicação financeira. Então, eu tive uma geração aqui de atividade de financiamento de menos 5.347.000. Então, se eu pego, agora eu vou fazer a consolidação para poder fechar o meu fluxo de caixa. O que eu vou precisar fazer? Eu tenho uma atividade aqui operacional, um saldo operacional positivo no montante de 79.031, menos 1.500.000 que foram as minhas atividades operacionais, menos 5.347.940 que foram as minhas atividades de financiamento. Então, eu tive um saldo gerado no caixa, né, durante o ano, de 72.183.443. Só que, além desse saldo que gerou no caixa, eu tinha 10.000 inicialmente lá de saldo inicial no meu caixa aqui, né? Que está no meu ativo inicial aqui. Então, eu fecho o meu ano, né, com o meu saldo de caixa gerado mais o meu saldo inicial, que fecha no valor de 72.193.433. Esse meu saldo final aqui de caixa, pessoal, ele tem que ser exatamente o valor aqui que nós encontramos de caixa e banco pela nossa diferença entre ativo e entre passivo, ok? Ok, pessoal? Professora, o negócio é pegar e refazer tudo de novo. É isso aí, tem que fazer o exercício. É. Alguém fez esse exercício? Quem de vocês que fizeram? Ô, professora Gisele. Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, tá um pouco difícil falar que eu tô usando aparelho. Eu sou a Simone. Assim, Oi, Simone. Tem um último exercício que você deu bem antes, que é de orçamento. Sim. Eu tô fazendo, pra falar a verdade, eu tô fazendo ele ainda, porque eu encontrei um pouco de dificuldade em uma determinada parte. Uhum. Aí, só que eu tô fazendo ainda ele por causa dessa dificuldade que acabou me paralisando. Uhum. Mas eu confesso que esse último que você mandou, eu cheguei tarde do trabalho e não fiz ele. Aí eu vou pegar para fazer agora. Eu só estou acompanhando mesmo. Mas eu tive uma dificuldade, quer ver? Deixa eu... Só um instantinho, rapidinho, tá? Eu sei que você está fazendo outra coisa. Não tem problema não. Pessoal, esse link vai cair agora de novo, mas aí eu mando o outro só para a gente poder fechar aqui a aula, tá bom? Então, deixa eu só olhar aqui na minha pasta de arquivo.